Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv nesta segunda-feira, dia 9 de abril de 2012. Olá, Renata. Oi, Ademar. Um abraço para você e o pessoal de casa curtindo o programa Esporte Mais através da Rede Sat, o nosso site esportemais.tv. Você sabe, tem um mural de recados, já está bombando aqui, muita gente comentando aí essa final entre Gurupi e Tocantinópolis nesse final de semana. O nosso site, muita gente aqui apoiando aí, dizendo que o Gurupi realmente é o melhor time do campeonato, que realmente o Gurupi vai vencer esse Tocantinense desse ano, vai ser tricampeão. Isso é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? É verdade. Aliás, na semana passada nós falamos aqui que pedimos desculpa ao pessoal de Tocantinópolis, mas que nós acreditávamos que o Gurupi seria o campeão do primeiro turno por ter uma melhor estrutura assim, em termos de contratações. É claro que o trabalho primeiro foi começado pelo Tocantinópolis, mas o Gurupi investiu mais, já que investiu para 3 competições, Copa do Brasil, Estadual e Campeonato Brasileiro. Por isso, o Gurupi seria o campeão do primeiro turno. E acabou conseguindo 3-1 em cima do Tocantinópolis. Vamos conferir, vamos lá. O Gurupi só conseguiu abrir o caminho para o título do primeiro turno aos 18 minutos do segundo tempo com o gol do atacante Éder. Mal chegou na equipe do Gurupi e o meia Israel já marcou o gol dele com a camisa do Camaleão do Sul. Gurupi 2-0. Aos 26 minutos, o Tocantinópolis ainda tentou uma reação com gol de pênalti do zagueiro Bruno. Mas aos 38 minutos, o Camaleão do Sul sacramentou a vitória com gol do meio-campista Thiago Campos, fazendo 3-1 Gurupi. E a equipe do Tocantinópolis conseguiu equilibrar as ações no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, conseguiu ali realmente equilibrar as ações com o Gurupi, até a contusão do lateral esquerdo Éder, que saiu por volta aí de 35, 36 minutos do primeiro tempo. Logo aos 39, 40 minutos, aí foi expulso o China. Então, com um jogador a menos, com 2 titulares a menos, né? Com o lateral esquerdo que vinha jogando bem, o Éder, e com o China, que era o homem de cabeça pensante no meio campo, e acabou sendo expulso. Então, aí já no finalzinho do primeiro tempo, o máximo que o Tocantinópolis conseguiu foi manter o resultado de 0-0 do primeiro tempo. Na segunda etapa, aí o Gurupi veio para cima com tudo, já que estava inclusive com um jogador a mais, né, Renata? E o Israel, né, Ademar, já chegou fazendo gols, contratação do Gurupi na semana passada, já chegou, já fez gol aí e garantiu o título para o Gurupi aí nesse primeiro turno do Campeonato Tocantinense. Pois é, e com um jogador a mais, o técnico do Gurupi tirou o lateral esquerdo Alberto, colocou aí então o Éder, um atacante a mais no time. Com isso o time partiu para cima do Tocantinópolis, que não conseguiu suportar a superioridade numérica de jogadores, né? E também a velocidade dos atacantes aí do Gurupi, principalmente na base do contra-ataque. O Gurupi conseguiu então chegar aos 3-1. O Tocantinópolis ainda teve a reação de um pênalti a seu favor, acabou convertendo o Bruno, mas não foi o suficiente para tentar sair com um resultado melhor lá da cidade de Gurupi. E já no finalzinho do jogo, o goleiro Pitanga também, do Tocantinópolis, acabou perdendo a cabeça e foi expulso. Então, 2 jogadores expulsos pelo Tocantinópolis, justamente o China, meio-campista, e o goleiro Pitanga já no finalzinho do espetáculo. Renata. E no nosso site esportemais.tv, mural de recados, e o Gilmar de Alvorada dizendo o seguinte: o jogo entre Gurupi e Tocantinópolis foi digno de uma final, valeu comprar o meu ingresso e ir no estádio assistir o jogo. Gilmar, que foi um dos grandes goleiros do estado do Tocantins. Muito obrigado aí pela participação, viu, Gilmar? Continue prestigiando o nosso Esporte Mais pelo nosso site www.esportemais.tv e pela Rede Sat. E o Ronivaldo de Bernardo Saiam participando aqui do nosso site, que bom, pessoas de outras cidades aí do interior do estado participando do esportemais.tv, dizendo o seguinte: quero ver se o Gurupi vai jogar bem assim no Brasileiro da Série D. Aí sim a gente vai poder analisar e ver o nível do time na competição. Olha, eu tenho a impressão que se o Gurupi der conta de se manter do jeito que está,
continuando no campeonato estadual desta forma e depois manter essa equipe para o brasileiro. O problema maior dos clubes tocantinenses é que montam um time e depois não dão conta de manter o mesmo time para a competição seguinte. A maioria dos contratos do Gurupi, tive a informação, que estão sendo feitos só até o mês de julho. E aí? Se é só até o mês de julho. E o Campeonato Brasileiro, né? Então fica aquela, tal, vai até o final do Brasileiro, não vai, esse mesmo time será mantido, terá condições de disputar o Brasileiro, não terá, tomara que tenha, que é para fechar com chave de ouro essa temporada de 2012. E o Valdeir Araújo dizendo que a equipe do Gurupi já está sendo chamado de Barcelona do Cerrado. Segundo ele, vão ser campeão sim de 2012 e dizendo o seguinte aqui, vamos jogar o segundo turno apenas com os reservas, mandar os titulares para a Série D. Olha, confiante, hein, Ademar? Com os reservas? Menos. Não é bem assim não, porque as outras equipes estão prometendo força total aí para o segundo turno, né? Não pode também desfazer das outras equipes não, porque o Tocantinópolis foi bem no campeonato, o Guaraí foi bem, né? O Tocantins promete dar uma reabilitada nesse segundo turno, o mesmo acontecendo com o Palmas, o Paraíso, todo mundo quer dar uma beliscadinha no segundo turno. Então, é esperar para ver, Renata. Ademar, e a opinião do Raimundo aqui no nosso site, dizendo o seguinte: punir as equipes com portões fechados, para ele, para o Raimundo, é um erro. Segundo ele, tendo em vista que as equipes, além de perder dinheiro, terá mais gastos. Elas que já não têm muito patrocinadores e ainda vão perder público. Tem que haver outras punições e descartar essa. Tá certo que as atitudes dos torcedores não está correto, mas assim fica difícil para as equipes. Olha, na verdade, isso não é uma lei da Federação Tocantinense de Futebol, nem do tribunal aqui do Tocantins. Isso é uma lei nacional. Ela vem do STJD, vem da CBF, então não é uma lei daqui. Então, a federação está apenas cumprindo uma lei que já existe, né? Deu problema, o clube foi punido com perda de jogos, então tem que realizar numa praça neutra. Inicialmente deveria ser em Guaraí, mas a Praça de Esporte de Guaraí não foi liberada, por isso o Colinas vai ter que mandar esses 3 jogos lá do Mirandão, em Araguaína. E aí sim, de portões fechados e tudo mais. Quer dizer, vai ter que ter dinheiro para mais essa despesa e ainda pagar a arbitragem, se bem que as rendas, não sei, muitas das rendas não têm conseguido cobrir nem a arbitragem. Mas pelo menos dá uma tapeada. E agora, nesses 3 jogos, será um prejuízo a mais. E nessa segunda-feira, Ademar, todo mundo curtindo o programa Esporte Mais e também o nosso site esportemais.tv, o Diego da Ponte Alta falando o seguinte: Ademar e Renatinha, aqui na rodoviária de Palmas está todo mundo ligado no programa Esporte Mais. Isso é coisa do Jusceli Coelho, que fez a cabeça de todo mundo aqui para ficar ligado no programa de vocês. Rapaz, e esse Jusceli tá com a corda toda, hein? Ele tá meio sumido aí, que ele foi pro Maranhão assistir os jogos, né? Foi pro Maranhão, tá? Mas eu fico satisfeito, é um cara espetacular e que tem procurado participar do programa, do site e conhece... Já quiseram colocar ele na presidência do Palmas, ele já não quis, aí participa do nosso site, passa as informações, eu sou bem informada, né? Beleza. E você também pode continuar participando aqui do esportemais.tv. Daqui a pouco a gente vai continuar lendo os internautas aqui sobre essa vitória do Gurupi sobre o Tocantinópolis, que deu o título ao Camaleão do Sul do primeiro turno do campeonato. Pois é, então vamos agora para um rápido apoio cultural e a gente volta já para trazer então os números do primeiro turno, um raio-x completo. É rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagens. Marcos Vieira, campeão 2010. www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio, ainda a bola não cai, agora sim caiu, é ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando o Esporte Mais pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Bem, terminado o primeiro turno do Campeonato Estadual de Profissionais, esse ano com uma fórmula diferente, né? Já conhecemos aí o campeão do primeiro turno em 2 partidas. A equipe do Gurupi foi a Tocantinópolis na terça-feira passada e empatou em 0-0 e depois em casa, então no domingo venceu por 3-1. Então
Então, com sobra, o Gurupi é o campeão do primeiro turno, já está garantido na final do campeonato, caso não seja também o campeão do segundo turno. Se ele for também o campeão do segundo turno, aí já será automaticamente o campeão estadual de 2012 e nós não teremos, então, a decisão extra entre o primeiro e o segundo turno. Entendeu? Pois é, o Gurupi já é campeão do primeiro turno. Se ele chegar à final de novo no segundo turno e ganhar também o segundo turno, não teremos a finalíssima. Então, se ele perder ou se ele não chegar na final do segundo turno, ele já está garantido na finalíssima, então, com aquela equipe que será campeã do segundo turno do campeonato estadual, Renata. E daqui a pouco, Ademar, a gente vai falar das contratações aí. Tem equipe apresentando treinador novo, tem mais contratações, tem parcerias, Ademar, sendo feitas por aí. A gente vai falar daqui a pouco no programa Esporte Mais. E aí as equipes se reforçando para o segundo turno, né? Já que o Gurupi foi campeão do primeiro, quem sabe no segundo turno teremos uma outra equipe e aí então uma grande final. Com certeza. Vamos agora então para um raio-x do campeonato estadual de profissionais da primeira divisão, neste primeiro turno que terminou no domingo ontem. Vamos conferir, vamos lá. No raio-x do primeiro turno, 30 jogos foram realizados, 101 gols marcados, média de 3,36 gols por partida. O melhor ataque é do Gurupi, 21 gols marcados. O pior ataque é do Palmas, com 6 gols marcados. A melhor defesa é do Interporto, 9 gols. A pior defesa é do Palmas, 21 gols sofridos. Os artilheiros do estadual é o Gênese do Tocantinópolis com 11 gols e o Joãozinho do Interporto com 7 gols no campeonato. É isso aí. Então, os números, né, desse primeiro turno do campeonato estadual de profissionais. Daqui a pouco a gente vai falar já da primeira rodada também, começando já a primeira rodada do segundo turno no final de semana, Renata. Vamos falar de campeonato municipal aqui de Palmas, Ademar Silnei Moreira atualizando a gente aqui, ele falando agora que já foram definidos as 8 equipes classificadas para as quartas de final da competição. Amigos do Aureni 2 contra Democratas, Santa Bárbara contra Taquaruçu, Comercial Carvalho contra Novo Horizonte e Morada do Sol contra Liberdade. Então essas são as equipes participando do Campeonato Municipal de Palmas, Ademar. Ok. Bom, vamos então para um rápido intervalo e a gente volta já para falar das contratações de técnico no Palmas, no Colinas, contratações de reforços, os clubes se movimentando para o retorno do Campeonato Tocantinense. É rapidinho, é lá e cá. www.esportemais.tv, o primeiro e único site tocantinense a fazer transmissões esportivas ao vivo com som e imagens. Marcos Vieira, campeão 2010. www.esportemais.tv, agora de cara nova, com mais vídeos, galeria de fotos e muita informação. Ali a bola ficou no bloqueio, ainda a bola não cai, não cai, não cai, agora sim caiu, é ponto do Léo e Tocantins. www.esportemais.tv, sempre incentivando o esporte tocantinense. Estamos apresentando o Esporte Mais aqui pela Rede Sat e pelo site www.esportemais.tv. Bom, eu gostaria que a Renata achasse ali para a gente, porque hoje nós teremos à noite o julgamento, né, no TJD aqui do futebol tocantinense, e inclusive o Eudes, na semana passada, lá de Gurupi, havia postado uma mensagem dizendo de que teve confusão no jogo entre Tocantinópolis e Gurupi na terça-feira e que estava todo mundo botando pano quente, que não sei, ninguém queria julgar. Não, e aí eu respondi para ele que não tem nada disso, que a súmula não tinha nem chegado ainda. Agora, Eudes, o negócio é que você está cobrando uma coisa do Tocantinópolis e que o negócio foi o contrário. De acordo com a súmula do árbitro Luciano Santos, súmula que chegou agora na Secretaria do Tribunal da Federação, súmula que vai ser apreciada hoje à noite, o culpado da confusão foi o treinador de goleiros aí de Gurupi, né? Exatamente, Ademar. Nesta segunda-feira, a segunda comissão disciplinar do TJD julgará equipes e atletas do futebol tocantinense, tanto do futebol profissional quanto também do veteranismo de Futebol Society edição 2012. O julgamento será na sede da Federação Tocantinense de Futebol, localizada na quadra 906 Sul, aqui em Palmas. E entre os denunciados, Ademar, está o treinador de goleiros do Gurupi Esporte Clube, o Deusimar Gonçalves Moreira, por uma confusão
no jogo entre Tocantinópolis e Gurupi, no primeiro jogo da decisão do primeiro turno, Ademar. Portanto, o julgamento será hoje, segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, na sede da Federação Tocantinense de Futebol, e o Deusimar, então, vai ser um dos denunciados. Pois é, então a gente não pode confundir as coisas. Quer dizer, o Deusimar saiu de Gurupi para ir criar confusão lá no Ribeirão, né? E aí já estão querendo jogar a culpa no Tocantinópolis, coisa e tal. Então, não vamos culpar quem é inocente. A confusão foi lá? Foi. Mas tanto é verdade que o Tocantinópolis não foi citado, não fez nada, e quem aprontou confusão, de acordo com o relatório, né, da arbitragem lá no Ribeirão, foi então o seu Deusimar. Deusimar? Deusimar. Deusimar, e não ninguém do Tocantinópolis. Tá certo, Wilson? Então, é isso aí. Ora, vamos falar então de contratação de treinador? Pois é, o Palmas está de técnico novo. Não é isso, Renato? Exatamente, Ademar. O Palmas está de técnico novo e o Colinas também estaria de técnico novo, Ademar. Mas essa informação já chegou aqui para a gente dizendo que não é verdadeira. Um companheiro nosso de trabalho disse que conversou com o presidente do Colinas, dizendo que até então a contratação seria do técnico Joaci Moura. Até então o Colinas estava sendo comandado pelo preparador físico lá, pelo treinador, o Serginho, né, Ademar? Justo. Daí então disse que ia contratar o Josaí Moura, mas o Josaí disse que não vai mais para o Colinas. Pois é. O Juari? Joaci. Joacir Moura. O Joacir Moura, me parece que ele é lá de Araguaína mesmo, treinou União, mais ou menos uma equipe assim, uma coisa assim. E a notícia que tivemos agora, inclusive está no Futebol do Norte, né? Não sei quem passou a informação para o nosso Gil Corrêa, que deve até estar assistindo a gente, né? De que ele teria sido contratado pelo Colinas. Só que o nosso correspondente lá em Araguaína, o nosso Abdon Barbosa, nos ligou agora dizendo de que essa notícia não foi confirmada pelo presidente do Colinas, o Antônio Carlos. Antônio Cardoso. Antônio Cardoso, tá certo? Então, fica o dito pelo não dito e continua. E o Colinas continua, então... Com o Serginho. Com o Serginho, pois exatamente. E falando do Palmas, então, Ademar, você falou que ele está de treinador novo. O Eli Costa, de Juazeiro, na Bahia, será apresentado na tarde desta segunda-feira no centro de treinamento do clube, na parte da tarde, né? Além do treinador, serão apresentados 3 reforços. Roger, segundo volante, de 22 anos de idade, o atacante Renan, de 23 anos, e Marcelo, meia esquerda, de 38 anos de idade, também serão apresentados. Além dos 3 jogadores, o William, volante, deverá chegar na próxima quarta-feira. Todas essas contratações, Ademar, é fruto de mais uma parceria entre o clube, o Palmas Futebol e Regatas, e a empresa LJM, Ademar. Durante esta semana, o time fará aí os treinamentos de rotina. Quanto ao elenco, eles vão ser observados pelo treinador, o novo treinador, o Eli Costa, e depois de observar, vai ver se tem condições de trazer mais jogadores. Se o Palmas oferecer uma condição de trabalho legal e boa para os meninos, alimentação, hospedagem e tudo mais, irá chegar mais jogadores. Se não, vai permanecer com o mesmo time que está. Pois é. Então, depois não quer que a gente fale. Eu conversei por telefone com o Eli Costa, que é responsável, um dos responsáveis dessa empresa, LJM, e ele é o próprio treinador, vai ser o treinador da equipe. Então já trouxe 3 jogadores, está chegando mais um, o William está chegando na quarta-feira, mais um volante. Por enquanto serão esses 4, o Marcelo, o Roger, e o Renan e o William que vai chegar. Segundo ele, vai fazer o trabalho esta semana para tentar não deixar o Palmas cair. E vai ver as condições de trabalho que o Palmas vai oferecer. Se for realmente condições boas, ele vai trazer mais de 5 a 6 jogadores que já estão lá prontos para vir para cá. E o Palmas não teria nenhuma despesa com salário desses atletas. Ele disse salário. Se não tem como salário, mas certamente o Palmas teria que arcar com as despesas de alojamento aqui e alimentação, né? Por aí. Então, não sei, é mais uma parceria em cima da hora que eu não sei aonde vai chegar. De qualquer maneira, vamos esperar para ver o que vai acontecer, Renata. E sobre a contratação do novo treinador do Colinas, Ademar, o Gil Corrêa, respondendo aqui no nosso site. Está ligadinho no programa Esporte Mais, hein, Gil? Ele dizendo o seguinte: preservo a minha fonte e amanhã vocês terão a resposta. Mas em nenhum momento eu disse que foi o presidente do Colinas que anunciou. Bom, Gil, aí de onde que veio a informação, né? Pois é, então diz que é para preservar a fonte, por enquanto é preservada. Por enquanto ele está mais que a informação é verdadeira e que a gente vai ter a resposta então amanhã. Vamos esperar, porque a notícia que nós temos é que ele será apresentado hoje à tarde lá, né, em Colinas.
Então, é aguardar, quem sabe amanhã, então, uma notícia mais positiva sobre isso. Enquanto não chega essa notícia positiva, o positivo mesmo é que o retorno do Campeonato Estadual de Profissionais começa no próximo sábado com 3 partidas e uma outra no domingo, né, Renata? Exatamente, Ademar. Então, no próximo sábado, dia 14, 3 partidas aí do segundo turno, né, Ademar? Gurupi contra o Tocantins, às 4 horas da tarde, no estádio Rezendão. O Guaraí contra o Tocantinópolis, também às 4 horas da tarde, no estádio Delfinão. E o Palmas contra o Interporto, aqui no estádio Newton Santos, às 5 horas da tarde. E no domingo, uma única partida, o Colinas contra o Paraíso, às 4 horas da tarde, no estádio Mirandão, em Araguaína. Até então, Ademar, essa partida era para ser no estádio Delfinão, na cidade de Guaraí, mas, segundo as informações da Federação Tocantinense de Futebol, a Prefeitura não liberou o estádio, então a partida foi transferida para a cidade de Araguaína, no estádio Mirandão, no domingo, às 4 horas da tarde, Colinas e Paraíso. Ok. Vamos embora, então? Vamos embora. Um abraço para você e amanhã estamos de volta com o programa Esporte Mais e com o nosso site esportemais.tv. Justamente, amanhã, 12h30, aqui estaremos outra vez, se Deus quiser. Um abraço, gente. Até lá.